Meu povo, o Bahia vence o Ceará de virada na Arena Castelaço, né? E segue líder da Copa do Nordeste. Resultado super importante, atuação num saldo geral muito positiva, ao meu ver. Foi um Bahia dominante, foi um Bahia que se impôs em relação à equipe cearense, não deixou o time jogar ali por 60 minutos, basicamente, e conseguiu um resultado com méritos e com muita justiça. E Tassiano, mais uma vez, um nível de atuação excepcional, de altíssimo nível, para fazer o nosso segundo gol, que foi o gol da virada e o gol do triunfo. Vou falar de muita coisa no vídeo de hoje, o melhor pós-jogo, como você já está acostumado há muito tempo aqui no meu Bahia. Eu também só quero saber de uma coisa: quem aproveitou o palpite que eu deixei no último vídeo lá no pré-jogo, eu sei que dobrou o investimento, porque a gente acertou, coloquei lá para vocês o que o triunfo do Bahia era um valor, a odd 2.36 era muito valor e se deu dentro do campo, né? Acho que vocês ficaram, acho que deu para ver dentro do campo o quanto o Bahia era favorito, principalmente se conseguisse colocar em prática o seu estilo de jogo. Então, se você ainda não tem cadastro lá na Estrela Bet, não perde tempo, primeiro link aqui nos comentários, clica lá, faz o teu cadastro e pega teu bônus para dobrar o primeiro depósito que você fizer lá, tá? Meu nome é José Vitor. Se você ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui no meu Bahia. E já vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo falando sobre esse jogo, que o primeiro tempo começou com sustos. O Bahia apresentou algumas falhas ali no início da partida, acabou levando o gol também. Um erro que vem sendo bastante frequente, né? Quando o Bahia está atacando, quando o time está tentando se impor em relação ao seu adversário, principalmente quando o Rezende está pela ala esquerda, ou um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Bahia perde a bola, e aí, principalmente no jogo de hoje, né, o Jean Lucas era um ala esquerda praticamente quando o time tinha bola, então quando o adversário conseguia recuperar essa bola, encontrava uma liberdade muito grande no meio de campo, um buraco basicamente, e conseguia atacar e encontrar os espaços por ali. O gol do Ceará nasce dessa forma, né? E aí méritos ao Ceni, que percebe isso rapidamente, corrige o posicionamento e o Bahia consegue ter mais proteção, entre aspas, pelo meio nas transições defensivas correndo para trás. E a partir dos 25, 30 minutos, não sei, basicamente, acho que até menos disso, o Bahia consegue se impor em relação ao Ceará depois do gol, consegue praticamente dominar o jogo, ter o controle total da partida e não dar ao Ceará mais os contra-ataques, ou lances isolados, né? Mas no modo geral, consegue corrigir o problema da transição defensiva para trás, é um time que consegue recuperar a bola com mais facilidade, o tempo menor também, e consegue criar e a partir disso ter mais volume, né? Ter mais o controle do jogo. E foi um jogo, assim, eu falei para vocês, o jogo do Bahia passa justamente por isso, pela qualidade e capacidade do time de controlar a partida e não dar ao seu adversário tantas oportunidades assim de contra-ataque, porque justamente esse correr para trás acaba desgastando muito o time do Bahia. Qualquer time, na verdade, que queira se impor em relação ao seu adversário e queira ter bastante posse de bola. E depois do gol, né, o Ceará basicamente morre dentro do jogo, não consegue mais contra-atacar, não consegue mais marcar o Bahia. Era um Bahia que, quando conseguia encontrar boas tabelas e boas né, passes, conseguia levar muito perigo. O Everton Ribeiro, mesmo num dia não tão bom assim, mas ainda assim é craque, ainda consegue tabelar e encontrar diversas situações. Da mesma coisa o Cauli também, quando conseguia acertar alguma coisa. E outros jogadores, quando conseguia encontrar, principalmente o Arias pelo lado direito, que foi muito bem acionado e também muito bem no jogo de hoje, muito focado, boas tomadas de decisões, muita vitalidade, né? Muita correria, muita vontade dentro do campo. Isso fez toda a diferença para o time atacar e atacar com qualidade. Então era um time que, quando conseguia encontrar boas tabelas e boas situações de jogo, conseguia levar muito perigo. E é assim que nasce o primeiro gol, o gol do Everaldo. O Bahia encontrando uma bola ali, a bola jogada dentro da área, né? O Tassiano acaba ganhando, acaba tocando para o Everaldo para depois ele empatar. O primeiro tempo já era justo, o Bahia criava as situações e criava volume para isso, para empatar o jogo logo no primeiro tempo, e conseguiu acertar. O segundo tempo é a mesma coisa, o Bahia toma um susto ali logo no início do jogo, perde uma bola aqui, outra ali, mas ainda assim consegue retomar novamente o controle do jogo e consegue se impor em relação ao seu adversário para conseguir criar situações. Tanto é que termina o jogo com muitas chances criadas, o Tassiano aproveitou uma delas, mas poderia ter sido em outras oportunidades também, quando o time conseguiu acertar no último terço do campo. Eu falei para vocês, o Bahia voltando alguns metros para trás, mas mesmo assim recuperando a bola, já conseguindo se impor. O Ceará marcou muito atrás da linha da bola e não conseguia neutralizar o Bahia, diferente do que foi o jogo contra o CRB, e eu falei isso para vocês. O CRB marcava atrás da linha de bola como estratégia, como característica mesmo do time, mas conseguia neutralizar o Bahia, principalmente os jogadores de meio campo, né, os portadores da bola. Uma marcação muito forte, muito física. O Ceará não conseguia, assim, marcava atrás da linha da bola, mas quando a bola chegava no campo de ataque, não conseguia neutralizar esse time do Bahia, não conseguia fazer pressão, principalmente no portador, que é algo importante para um time não funcionar, e o Bahia conseguia, quando conseguia encontrar bons passes, quando conseguia acertar,
no último terço do campo, conseguia levar muito perigo. Acho que o resultado é justo, não tem para onde correr. O Bahia criou mais chances, foi superior, tentou mais o jogo, mesmo não acertando tanto, mesmo não tendo uma atuação tão brilhante assim no último terço do campo, como já foi em algumas outras oportunidades, mas mesmo assim ainda é um resultado com muito merecimento. Alguns jogadores em um dia muito ruim, né? O Cauli não fez uma boa partida, longe de ser um dos seus melhores dias, errou muita coisa, muito mais além do que ele costuma errar, mas mesmo assim isso não fez tanta diferença porque o Bahia ainda assim tem outros jogadores com qualidade. É um time com qualidade, é um time que taticamente hoje foi muito bem. Teve pelo menos uma leitura muito boa do jogo, tentou praticar aquilo que deve se esperar dessa equipe, mesmo com alguns erros aqui, erros outros ali, as transições defensivas também ruins. O Bahia tem problemas, isso é muito nítido, principalmente nesse correr para trás, é algo que preocupa o time para o Campeonato Brasileiro e é algo que o Ceni deve corrigir até começar o Campeonato Nacional, mas o Bahia ainda assim tem muitas qualidades, principalmente na construção de jogo. É um time que tem ideias muito claras, muito bem definidas, que quando consegue colocar em prática, consegue ser bastante perigoso e consegue criar também muito volume. O Bahia criou muitas chances no jogo de hoje, poderia ter aproveitado algumas delas e o Tassiano acabou ali quase no final do jogo, já fazendo gol. Para mim, se o jogo termina empatado, era um resultado injusto, porque o Bahia criou situações para conseguir vencer o jogo, foi mais mais presente no campo de ataque, né? Conseguiu reter a bola mais tempo por ali, conseguiu se impor em relação ao seu adversário, mesmo jogando fora de casa, e é um estádio difícil de se conseguir isso, contra um time difícil também. Eu assisti o jogo contra o Fortaleza, o Ceará marcou muito bem, conseguiu contra-atacar muito bem, mas o jogo de hoje não conseguiu. Foi um Bahia que foi dominante do, 30 minutos até o final do jogo, cerca de 60 minutos, 70 minutos ali de jogo. Foi um Bahia que mereceu muito o resultado. Como eu falei para vocês, Caulinho, uma atuação não muito boa, mas aí tem lados positivos para se destacar no jogo de hoje. Eu fico com Arias e Tassiano. É incrível como os dois, o Tassiano mais regular, mas o Arias quando entra muito bem. É um jogador muito importante para o lado direito, porque defende muito bem, também ataca muito bem, tá sempre muito... tem muita vitalidade, ele corre bastante apesar da idade, ainda assim é um lateral muito agressivo na última linha do campo, que está muito presente, boa leitura de jogo, passes também muito bens. Passes muito bons, então muito boa a partida do Santiago Arias hoje. A mesma coisa do Tassiano, que mais uma vez consegue ser decisivo e consegue jogar muito bem. É incrível como o Tassiano nesse ano de 2024 tá um jogador acima do que ele já era, né? Ele já era um jogador muito bom e se tornou ainda mais nesse ano de 2024 bom pra gente, que consegue ter um meio campista, barra atacante, centroavante. Eu não sei qual é mais a posição do Tassiano em campo, mas eu sei que ele não pode sair do campo, ele não pode sair entre os 11. Ele é importantíssimo, ele merece a titularidade pelo que vem entregando, pelos números, pela capacidade de estar em um lugar aqui e depois, segundos, ele já tá lá para receber a bola. A jogada do gol acontece da mesma maneira, ele faz o pivô, toca pro Arias e já aparece dentro da área para finalizar também. É muita vontade, é muito desejo de estar ajudando, de estar marcando também, de estar contribuindo com números, e o Tassiano não pode nunca, assim, saudável, 100%, ele não pode nunca ficar de fora desse time, porque vem entregando em números aquilo que a gente precisa, além de atuação mesmo dentro do campo, chapéu no adversário, boas tomadas de decisão, bons passes, boas finalizações. É um jogador muito útil e importante para essa equipe. E mais uma boa atuação do Cuesta aí, muito seguro. Acho que ele chegou para isso, né? Para dar mais tranquilidade, para dar mais segurança para essa zaga, e vem conseguindo nos jogos que ele vai sendo titular. Tempo de bola perfeito, Carrinhos também, acho que ele praticamente não errou nenhum. Boas tomadas de decisão também na construção do jogo, de trás ali, com bons passes, quebrando linha. Cara, fantástico. 35 anos, mas ainda assim continua sendo um excelente zagueiro, um baita zagueiro. Acho que o Bahia acertou demais, ele vem entregando muito bem nos primeiros jogos do ano. É torcer para que quando comece o Campeonato Brasileiro, e aí a gente não tem nenhuma dúvida de que ele vai estar entre os 11, né, se ele não tiver nenhuma lesão, coisa do tipo assim, é torcer para que ele mantenha o nível, porque é um nível de atuação muito empolgante, pelo menos do Cuesta pelo lado esquerdo, dá segurança, coisa que a gente não tem praticamente com nenhum outro zagueiro até aqui, a não ser com o Gabriel Xavier pelo lado direito. Então, muito boa a atuação do Cuesta hoje. Até o Canu hoje não fez um mau jogo. Talvez ele tenha errado algumas tomadas de decisões ali, o desarme que ele não conseguiu fazer no lance do primeiro gol do Ceará, mas mesmo assim, eu acho que no apanhado geral o Canu não foi mal hoje não. A mesma coisa com Arias, que foi muito bem, o com Cuesta. Eu acho que a zaga, né, o Bahia no modo geral, no sistema defensivo, teve alguns erros ao longo do jogo, mas depois que o time conseguiu se impor e aí conseguiu jogar praticamente sozinho dentro do campo de ataque do Ceará por muito tempo, conseguiu corrigir esses problemas e foi bastante seguro. Pelo menos as intervenções não causaram mais perigo. A mesma coisa o Ceará também não conseguiu sair muito de trás. Mas, enfim, meu povo, é isso. O Bahia líder do Grupo B na Copa do Nordeste. Agora tem um clássico Bavi, né? Próxima rodada. Resultado importante para dar folga para o time na tabela. Acho que o Bahia praticamente encaminha uma classificação, ou praticamente
só se uma catástrofe, acho que faltam 3 rodadas, mas basicamente o time encaminha, acho que mais 3 pontos a gente encaminha de vez essa classificação. Agora é focar no Campeonato Baiano, tem jogo contra o Jequié no sábado, jogo difícil contra o Jequié por conta do desgaste do calendário e do gramado também, que não está em perfeitas condições, mas enfim, o Bahia precisa ir lá, precisa ganhar o jogo até para abrir vantagem e para decidir em casa na final, né? Lembrando que no Campeonato Baiano não é somente a primeira fase que conta para decidir os jogos, a semifinal também vai contar, então se o Bahia não conseguir um bom resultado no primeiro jogo e, enfim, empatar o segundo e decidir nos pênaltis, algo próximo a isso, e o Vitória conseguir vencer pelo menos um dos jogos, o Vitória consegue decidir no Barradão o título se passar também. Então é importante vencer os 2 jogos para decidir com tranquilidade, até para também espantar qualquer tipo de má fase e a gente chegar bem nas finais do Campeonato Baiano e também nas rodadas decisivas da Copa do Nordeste. É isso, meu povo, espero que vocês tenham assistido até o final aqui. Se você ainda não deixou o teu like, não se esquece de deixar também, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e gostou do vídeo, e não se esquece de clicar no link dos primeiros comentários lá da Estrela Bet para você fazer o seu cadastro e ganhar R$20, né? Dependendo do que você depositar, você pode ganhar até R$500 em bônus no seu primeiro depósito. Então não se esquece, clica lá, e é isso, meu povo, espero que vocês tenham assistido até o final e até o próximo vídeo. Valeu!